Hoje é um dia muito especial. Hoje, dia 3 de junho de 2026. O nosso canal está comemorando um ano, gente. Hoje completa um ano que eu criei esse canal aqui do zero. Eu criei ele em junho do ano passado, exatamente na data de hoje, dia 3. E para quem não sabe, eu já tive mais outros canais, né? Mas não deram certo. E com isso eu aprendi muitas coisas no meio digital, o que fazer para dar certo, o que não fazer. E aí eu resolvi criar um canal novo aqui no YouTube, já que eu iria também entrar em uma nova fase na minha vida, né? Eu ia casar, ter minha família, e no meu outro canal tinha muitas memórias antigas, né? Das fases da minha vida, na qual eu não queria continuar tendo elas ali, né? Presentes. Então eu excluí o meu canal antigo, juntamente com os conteúdos antigos, que eu postava muitos vídeos também. Errei muito, aprendi com os meus erros, atraí muitas pessoas para aquele canal que eu não queria, não era o meu público-alvo, né? E também eram pessoas que não iriam me acompanhar nessa minha nova fase de agora. E eu tô muito feliz, amigas, muito feliz mesmo, porque até aqui me ajudou o Senhor. E graças a Deus eu me encontro exatamente onde eu queria estar, produzindo conteúdo que eu sempre quis produzir, com pessoas especiais, com vocês aqui comigo. Graças a Deus nós construímos e estamos seguindo construindo um relacionamento muito bom, sabe? Muito recíproco por aqui, muito genuíno. E eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, por ter vocês aqui junto comigo, me acompanhando aí na minha rotina simples, né? Minha vida simples, mas cheio de amor, cheio de leveza, cheio de aprendizados também, né? Não sou perfeita, mas todos os dias eu tento ser uma pessoa melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, enfim, sempre tento ser melhor e eu tô aí documentando, né, essa minha vida aqui junto com vocês. E hoje é um dia muito especial e para comemorar eu vou preparar aqui, gente, um bolo bem recheado, bem decorado. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Eu tô aqui com a minha panela, gente. Não reparem a cozinha, tá? Eu dei um jeitinho aqui, mas eu tô precisando seguir com o jeitinho aqui. Não ficou 100%, meu braço tá doendo. Não ficou 100%, mas, enfim. Tô aqui com a minha panela, que finalmente eu vou estrear essa panela, gente. Eu ganhei ela da marca Hércules. Antes mesmo de casar, eu mostrei até nos meus vídeos de enxoval aqui no canal. Só que ela estava guardada, né? Aí agora que eu vou preparar esse bolo de hoje, nessa data especial, eu vou colocar ela para uso. Vou fazer a cura dela primeiro, tudo aqui com vocês, né? Deixa eu colocar vocês aqui, mais uma vez, ignorem a baguncinha, tá, gente? Aqui de trás, eu já posicionei ali os ingredientes que eu vou usar para fazer o bolo. E hoje mais cedo eu lavei a loucinha que estava aqui, tô só esperando secar, elas estão ali. Dei um jeitinho no fogão também, já limpei hoje e estou aqui. Ai, gente, com a minha panela da Hércules, ela é gigante. Eu vou abrir ela aqui junto com vocês. Vou lavar e já tô com óleo ali para poder fazer a cura, porque eu vou usar ela para fazer o recheio do nosso bolo e também a geleia. O meu bolo que eu vou fazer hoje vai levar geleia, vai ser um bolo de uva. Gente, primeira vez que eu vou fazer um bolo de uva, bem caprichado, sabe? E aí eu vou fazer esses preparos nessa panela aqui, porque ela é mais grossa. Aí eu lembrei que eu tinha ela, né? Inclusive, eu tenho mais um jogo de panelas que é bem grosso também já mostrei nos meus vídeos de enxoval, que tá lá na caixa, ali no segundo quarto, e eu ainda não estreiei elas, mas eu vou estrear aqui junto com vocês em algum momento. Eu vou colocar ela para uso também. Eu só não coloquei até hoje porque essas que eu uso de inox, no dia a dia, gente, me serve super, sabe? São maravilhosas, mas eu quero estrear, quero botar o meu outro jogo pro uso também. Mas enfim, amigas, é isso. Eu vou começar primeiro abrindo aqui, né? Vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês, só que de uma forma bem rápida, assim, porque eu já mostrei com mais detalhes no vídeo de enxoval. Inclusive, vou deixar
a playlist aqui embaixo no box de informações para você assistir depois. Para quem não assistiu os vídeos do meu enxoval, né, de casamento, de casa, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações para vocês. Gente, eu tô muito animada, eu tô muito eufórica. Então, assim, se eu atropelar as palavras, se eu ficar falando demais, vocês relevem. É porque eu realmente tô muito animada hoje, gente. Tô muito feliz mesmo com essa conquista, né, do nosso canal aqui. Tem chegado muitas meninas novas e eu tô assim, radiante, sabe? Muito feliz mesmo. É o primeiro aninho desse canal aqui e eu creio que é o primeiro de muitos anos, né? E é isso. O meu objetivo real mesmo aqui é ajudar, inspirar vocês a levar uma vida mais leve, né? Então, nos próximos anos aí vocês vão continuar me acompanhando cada fase, né, da minha vida, que é isso que eu compartilho aqui, a minha vida na real, simples do jeito que ela é, mas com essa beleza, né? E é isso, gente. Vou abrir aqui para você ver como que é essa panela. Mas antes, peraí, deixa eu ver se o ângulo da câmera está bom. Peraí. Nossa, amigas, a iluminação tá boa, né? Eu acho, pra vocês. Eu gostei desse ângulo. Então eu vou seguir aqui junto com vocês. Seguir aqui junto com vocês. Eu já liberei essa parte aqui, que vai ser onde eu vou mexer o bolo. Enfim, vou trabalhar aqui enquanto as loucinhas vão secando ali. Ó, já vou adiantando que esse vídeo aqui eu acho que ele vai ficar longo. Então, assim, já senta aí, entendeu? Bota esse vídeo aí pra você relaxar e me assistindo aí enquanto você relaxa aí. Não sei se você tá sentado na sala, na cama, não sei. Só sei que se prepara, tá? Se não der pra você assistir esse vídeo todo agora, guarda, aí você termina de assistir amanhã. Mas sério, gente, eu já tô adiantando que eu não sei, né? Mas assim, esse vídeo vai ficar longo, porque eu quero realmente registrar tudo, entendeu? Do dia de hoje. Inclusive, eu vou estender esse vlog até amanhã, porque vamos ter um recebendo em casa. Amigas, eu vou fazer esse bolo, mas ele não vai ser só pra gente. Amanhã nós vamos receber visitas. Poucas pessoas mesmo, só a nossa família, algumas pessoas da nossa família. E aí elas vão comemorar, né, esse grande marco aqui junto comigo, com meu esposo. Enfim, vou fazer um café da tarde amanhã, aqui em casa. Amanhã é quinta-feira, é feriado. Então vou aproveitar que o marido vai estar em casa, as pessoas vão estar em casa para poder fazer isso. E aí eu vou fazer esse bolo, né? Eu acho que minha mãe vai trazer pastel como salgado, eu acho, não sei. Mas assim, eu falei para elas só virem, não precisa trazer nada, porque o bolo já é realmente. Eu vou fazer um cafezinho também amanhã para quem gosta, né? Tomar. E vai ser basicamente isso, amigas. Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo a receita, o passo a passo do bolo. Eu vou iniciar o bolo agora, mas eu só vou finalizar ele amanhã, né? Antes das meninas chegarem, né? Do pessoal chegarem. Porque eu vou preparar ele hoje e vou prensar ele hoje. Aí eu vou deixar dormir na geladeira. Amanhã eu só finalizo decorando. Tô com chantilly ali, eu vou fazer de chantilly, né? A cobertura. E aí vocês vão acompanhando tudo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês essa panela. Gente, ela é muito grande. Peraí, tem que tomar cuidado. Olha isso. Nossa, que bênção, gente. Eu lembro que quando eles queriam, né? Quando eles mandaram mensagem pra minha assessora na época, querendo fazer esse trabalho comigo, nossa, gente, eu fiquei tão feliz, porque isso aqui foi presente de Deus, tá? Na minha vida. Porque eu tinha salvado essa panela na minha lista. Porque eu realmente queria ela pro meu enxoval, né? E Deus é tão maravilhoso que ele me deu de graça, entendeu? Assim, de graça entre aspas, né? Porque eu produzi o trabalho para eles, o vídeo, né? O conteúdo. Mas cá está, chegou o momento de eu estrear ela. Ó, vou mostrar agora como ela é bem rapidinho aqui pra vocês. Ela vem com a tampa dela vem com essas bolinhas, que tem toda uma explicação por conta disso. Eu vou deixar o link dela aqui no box de informações, tá? Pra quem tiver interesse. Essa aqui é laranja, só que tem a branca dela também. Mas ó, olha que coisa linda, amiga. Olha isso.
Eu que escolhi, né, essa cor. Eu amei. Vai assim, totalmente diferente. É contra todo o meu enxoval, né? Que é tudo neutro, cores neutras. Mas é exatamente por isso que eu quis pegar essa panela de uma cor diferente assim. Então vem a tampa, é bem grandona mesmo, ó. Bem grande. Tem que tomar muito cuidado, ela é um pouquinho pesadinha. Aí vem com as proteções assim, ó, da tampa. E aí vem a lindeza. Essa panela, ela é revestida, né? Assim, ó, por dentro, então ela não gruda. E ela é grossa. Por isso que eu vou fazer o recheio, né? O recheio, a geleia, tudo aqui nela. Se bem que ela é bem grandona, né? Se fosse menor. Ai, que lindo, gente. Um passarinho diferente. Nossa, um passarinho grande, diferente, com um rabo grandão. Que lindo. Ó, por ela ser grossa, eu escolhi para poder fazer, né, o recheio e a geleia. Se ela fosse um tamanho menor, ia ser melhor para essas receitas, mas eu vou usar ela assim mesmo, grandona assim. Mas olha, gente, é dessa marca aqui, ó, para quem tiver interesse, é Hércules. Mas, como eu falei, eu vou deixar o link aí para vocês. Então essa é a minha mais nova panela no uso. Eu vou lavar ela aqui agora com um sabão neutral ali mesmo. Vou secar bem e já vou usar, ó, o óleo. Um pouquinho só de óleo eu vou pincelar para fazer a cura. Para quem não sabe, é bom você fazer essa cura. Nossa, gente, que passarinho lindo. É bom você fazer essa cura para que esse revestimento dure mais tempo. Então fica de dica aí para vocês, tá? A minha panela de inox eu não precisei fazer a cura, mas essas que tem revestimento, eu vi que é bom fazer a cura, né? Que no caso é você pincelar o óleo e colocar ali para ela esquentar. Esquentou, aí depois você deixa ela esfriar por completo. Depois você só lava e tá pronto para o uso. Então é basicamente isso que eu vou fazer agora. Bora lá. Ai, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, gente, olha que coisa linda. Olha isso, amigas. Que diferente. Será que ele tá perdido? Olha, 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 olha. Ai, gente. Pronto, amigas. Já esquentou bastante a panela. Aí eu já desliguei. Agora eu tenho que esperar a panela esfriar por completo, sozinha aqui. E aí, enquanto ela tá aqui esfriando, eu vou terminar de secar essa loucinha e também vou dar um jeitinho aqui nessa bancada, nessa pia, para depois a gente bater, né, a massa do nosso bolo.
Agora sim, amigas. Nossa, que paz. Eu só consigo trabalhar assim, gente, com as coisinhas limpinhas e com espaço. Aqui agora, ó, vou bater a massa do nosso bolo. Hoje eu vou usar essa massa aqui pronta, que eu já tinha ela aqui em casa, então eu vou usar ela. Aí eu vou seguir o passo a passo aqui de trás, ó, que ela pede 2 ovos e leite. Aí é só seguir o passo a passo aqui, só leva esses 2 ingredientes mesmo para adicionar. E aí eu separei aqui que eu vou quebrar os ovos aqui dentro. E aí vocês vão vendo, é bem rapidinho de fazer, assim, de massa pronta. Depois que eu bater, eu gosto de colocar uma tampinha de fermento em pó. Aqui não pede, mas mesmo sendo massa pronta assim, eu gosto de colocar porque eu sinto que fica ainda mais fofinho. Então vai ser basicamente isso. E aqui eu não vou untar a forma, tá? Eu vou usar essa forma aqui, ó, redonda. Ela não é tão grande, mas também não é tão pequena. Eu não vou saber dizer ao certo o tamanho dela para vocês, tá? Vou ficar devendo. Mas eu vou forrar o fundo dela com papel toalha, tá bom? E aí eu vou colocar a massa aqui do bolo sem untar mesmo, só com esse papel toalha aqui no fundo. E aí levar para assar, vou pré-aquecer o fogo no máximo ali e na hora de assar eu vou assar a 180.
A pia segue limpa, como vocês viram, já lavei a loucinha aqui, que eu já mexi o bolo tá assando, e aqui a panela já esfriou, aí eu já aproveitei para lavar. Agora, amigas, eu vou secar elas, porque eu já vou dar início ali no fogão. Eu vou começar fazendo a geleia de uva. Eu vou pegar ali as caixinhas de uva, vou fazer a geleia de uva primeiro, depois eu volto, lavo a panela, e aí sim eu vou fazer o creme branco pra gente rechear. Eu vou usar a geleia de uva também para rechear, e eu tô vendo ainda como eu vou fazer com a questão da decoração. Mas assim, eu vou ir vendo aqui, pensando em alguma coisa, e aí vocês vão acompanhando tudo, tá? Então agora o próximo passo vai ser secar essa panela e lavar as uvas. Eu vou pegar as uvas ali agora, eu vou destacar elas, né? Deixar de molho um pouquinho no produtinho para higienizar. Depois eu vou bater elas no liquidificador e fazer a geleia. A geleia existem várias formas de fazer. Na verdade, não várias, né? Mas cada um faz do seu jeitinho. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer essa geleia. E eu vi uma receita aqui no YouTube que é só bater ela no liquidificador e levar para ferver até pegar a consistência. E vai ser isso que eu vou fazer. Geralmente eles espremem uma bandinha de limão, só que eu tô sem limão aqui em casa. Então eu só vou fazer apenas com a uva e sem açúcar, tá? A geleia eu só vou reduzir a fruta mesmo, que é as uvas, a uva preta, sem caroço. E aí, se você quiser colocar açúcar, você pode colocar. Mas como eu já vou ter o creme branco, que já é bem doce, eu não vou arriscar colocar o açúcar na geleia. Então vai ser basicamente isso e vocês vão acompanhando passo a passo. Olha só, eu tenho essas duas caixinhas. O marido trouxe ontem, e do mesmo jeitinho eu levei para a geladeira, para deixar para limpar elas aqui junto com vocês. Então eu vou abrir aqui. Eu vou fazer a separação, porque às vezes vem umas uvas bem estragadinhas, sabe? Aí eu gosto de selecionar primeiro. Ó. Caso você queira fazer com aquela uva verde sem caroço, eu acho que também funciona, tá? Mas aí eu resolvi fazer com essa aqui preta mesmo. Porque o vídeo da geleia que eu vi foi com essa uva aqui, a uva preta. Aí eu pensei, e se eu fizesse... Ui! Gente! Levei um susto aqui. Coloquei mais alguns minutinhos no bolo. Eu pensei, e se eu fizesse um bolo de uva, né? Como ficaria? Aí cá estou eu. Eu amo fazer doces, amigas. Quem me acompanha aqui sabe, né, que eu sou apaixonada por fazer doces, principalmente bolo assim, né? Eu gosto bastante. Inclusive ainda penso em fazer um curso de confeitaria, tenho muita vontade. Um dia eu vou fazer ainda, só não sei quando. Mas eu gosto muito, nossa, amo demais. Aí eu só vou destacando aqui mesmo as uvas para eu deixar elas de molho. Na verdade, eu gosto de deixar de molho assim mesmo, no cachinho. Só que eu acabei esquecendo e já fui destacando aqui. Então eu vou destacar tudo. Eu não vou usar tudo, eu vou deixar, eu acho que um cacho para usar na decoração. Então eu vou ver aqui, separar, né, um cacho bem bonitão. Eu acho até que eu vou separar esse aqui, ó, tá tão bonito. Olha só. Vou tirar esse aqui que tá estragado. Vou separar esse aqui. E talvez mais um. Olha que lindo. Vou separar esse aqui também. E é isso.
Pronto, amigas, já destaquei aqui, ó, deu bastante até. E aí eu separei um cachinho só pra eu dar uma olhadinha depois como eu vou decorar. Talvez eu coloque o cacho assim inteiro, né? Ou se eu não gostar, aí eu destaco e coloco elas assim soltinhas mesmo, pra decoração. Tá bom? Então, de qualquer forma, eu vou deixar aqui tudo de molho. Vou encher aqui com água. E vou usar esse produtinho aqui, ó, que eu sempre uso, para higienizar frutas, verduras, legumes. É muito bom. Mas antes eu vou passar uma água aqui, no geral, escorrer. E aí sim colocar uma água limpa para deixar de molho. E eu tenho que dar uma olhadinha ali no bolo. Vou ficar de olho no bolo, para não queimar. Ó, eu sempre gosto de passar uma aguinha antes de deixar de molho. Aí eu venho aqui com algumas gotinhas. 2, 3, 4, 5, tá bom. Aí dou uma mexidinha e só deixar aqui durante alguns minutinhos. Daqui a pouco eu escorro, bato no liquidificador e levo pro fogo até reduzir bastante e formar a nossa geleia. Minhas amigas, sério, eu tô chocada. Olha que coisa linda. Já provei, claro, com certeza. E que delícia, gente. Não precisa de açúcar, sério. Ela fica meio cítrica, sabe? Ai, nossa,
uma delícia. Aqui dava para eu esperar mais um pouco para reduzir ainda mais. Só que eu não vou deixar ela ficar tão grossinha não, porque eu realmente quero ela assim, ó, mais líquida. Se bem que eu vou levar para geladeira e ela vai firmar mais, tá? Quando ela esfriar, ela firma, quando ela tá fria, ela acaba firmando mais. Mas ó, o ponto para vocês verem, tá vendo, ó? Dá pra poder ver o fundo da panela. E que panela maravilhosa, hein? Amei. Amei, amei. Mas ela também não ficou tão reduzida, tá vendo? Ó. Nossa, gente, sério. Só façam essa geleia. Que delícia. Com certeza eu vou fazer mais vezes. Pra ter assim na geladeira mesmo, sabe? Pra comer puro ou com as outras coisinhas. Que delícia. Olha que lindo. Lembra açaí. Eu aqui mexendo me lembrei do açaí. A cor tá idêntica. Nossa, ficou muito bonito, gente. Nossa, tô apaixonada. Bom, a geleia tá ok. Agora eu vou transferir para um potinho de vidro para levar para geladeira. E o nosso bolo já está pronto. Gente, poxa, fiquei chateada porque eu pensei que eu ia conseguir fazer 3 camadas. Só que pelo que eu tô vendo, eu não vou conseguir, tá vendo? Eu deveria ter colocado em uma forma menor que eu tenho aqui. Eu dei muito mole. Porque com a forma menor, ele ia crescer mais pra cima. E aí sim eu ia conseguir fazer as 3 camadas. Só que eu dei esse mole e coloquei nessa forma maior. Mas tá bom, né? O único ponto é que ele não vai ficar tão grande, né? Assim, tão alto. Vai ficar mais baixo, mas é o que temos, né? Aí eu vou partir aqui, ó. Na verdade, eu vou tirar a tampa primeiro, essa parte aqui de cima, pra igualar. E vou partir aqui ao meio, dividir em 2 partes pra gente fazer uma camada só de recheio. Aí eu vou fazer o creme branco agora. Aí eu vou colocar a camada de creme branco e vou vir com a geleia por cima da camada do creme branco. Eu ia fazer de uma forma tão legal, sabe? Se tivesse as 2 camadas. Mas fica pra uma próxima vez, né? Aprendizado. Fica como aprendizado. A próxima vez que eu for fazer com massa pronta, eu vou usar a forma menor, que aí ele cresce mais, fica mais alto, né? E eu consigo fazer as 2 camadas. Bom, vou deixando ele aqui esfriando, daqui a pouquinho eu vou fazer isso que eu falei, cortar tudo certinho, pra gente prensar quando tudo já estiver pronto. Todos os recheios prontos e feios. A panela esquentou, né? Vocês viram. Só que ainda assim, ó, eu consigo pegar na alça dela. Tá quente, tô sentindo que tá quente, mas não é aquele quente insuportável. Tá dando pra suportar. Ai, gente, eu vou deixar essa panela pra eu raspar. Esse restinho aqui pra eu passar o dedo. Mas olha que coisa linda. Não. Eu vou ter que te mostrar isso aqui de perto, peraí. Preciosidade, minhas amigas. Temos aqui uma geleia super saudável. Gente, eu tô impressionada. E que delícia. Muito gostosa. Saudável, sem açúcar. Fica aí de dica pra vocês, né? Ó, dá pra fazer várias receitinhas com essa base aqui de geleia. Com toda certeza eu vou testar fazer com outras frutas. Agora pronto. Fiz uma vez, deu certo, gostei. Vou fazer de outras vezes com outras frutas, né? De vários sabores. Tá pronto, amigas. Agora eu vou só colocar um papelzinho aqui por cima, em contato, pra levar pra geladeira. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar esse choque não, eu vou deixar ele esfriando por completo aqui, natural, e aí depois quando ele esfriar mais um pouco, aí sim eu levo pra geladeira. Vou aproveitar que eu já tô aqui pra tirar essa tampa desse bolo.
Geralmente, quando eu faço bolo recheado assim, eu gosto de vir com linha de costurar, pra poder dividir o bolo as partes, né? Só que eu tô sem linha aqui em casa, então eu vou ter que fazer com a faca. Com a faca é um pouco mais difícil, mas vamos conseguir. Vou tirar essa tampinha. Eu poderia tirar essa parte aqui toda, mas eu não vou fazer isso. Vou deixar assim mesmo, porque o bolo já tá curto, né? Já tá pequeno. Aí eu não quero correr o risco dele ficar ainda menor. Então, eu vou deixar assim mesmo. Eu já vou partir aqui ao meio. Com muito cuidado, gente, para eu não perder o bolo, porque ele tá tão pequeno, tão fino, né, na verdade. Por isso que a linha iria me ajudar muito aqui agora. Aí ela faz certinho essa divisão. Mas vamos aqui devagarzinho, né? Acho que eu consegui. Ai, amigas, consegui. Ó, prontinho. Bolo dividido. Aí eu vou deixar aqui. Eu vou reservar e já vou dar início ao nosso recheio creme branco. Fazendo aquele teste. Peguei a casquinha com a raspinha ali, ó. Amigas, de verdade, só façam. Juro pra vocês, que geleia maravilhosa. E essa combinação do bolo com a geleia tá delicioso. E olha que nem ficou pronto. Tá muito gostoso. Eu tô amando usar essa panela, gente. Eu acho que eu nem vou lavar, não. Eu vou aproveitar esse fundinho pra fazer o creme branco aqui. Que no caso não vai ficar tão branco, né, se eu fizer isso. Mas eu quero aproveitar esse sabor que tá aqui pra poder fazer esse creme branco. Eu vou fazer isso, amigas, mas deixa eu continuar aqui, né? Tirando esse gostinho. Nossa, que delícia. Olha, eu acho que eu desliguei na hora certa. Acho que se eu deixasse mais tempo, ia ficar muito grosso, grosso demais. Olha, amiga, que delícia. Aí, o que acontece? Eu ia fazer o recheio do creme branco com 2 leites condensados. Eu ia dobrar a receita, né? Porque na minha cabeça, eu ia fazer as 2 camadas. Só que houve esse imprevisto aí, e aí eu vou fazer uma camada só. Então eu vou usar só um leite condensado com 2 caixinhas de creme de leite. Aí vai sobrar uma caixinha de leite condensado. Eu vou ver ainda se eu faço um brigadeiro só com esse leite condensado aqui, brigadeiro branco, para enrolar, pra gente decorar, colocar em cima do bolo. Eu tô vendo ainda, né, a questão da decoração, não sei como vai ser. Mas caso eu resolva fazer os brigadeiros enrolados, aí eu já tenho a caixinha do leite condensado que acabou sobrando. Nossa, gente, não dá. Muito bom. E essa casquinha tá bem crocantezinha. Vou pegar mais um pouco. Bom, então vamos lá. Como eu falei, não vou lavar a panela. Vou arriscar fazer assim mesmo e eu acho que vai dar certo. Agora deixa eu colocar aqui com o fogo desligado. A gente vai incorporar tudo primeiro, tá? Antes de ligar o fogo. O fogo, que no meu caso não é fogo, né? Mas enfim. Um leite condensado. Eu amo essa marca aqui, gente, Piracanjuba. Quando eu não uso essa aqui, eu uso Italac. O Moça é o melhor que tem, mas aqui onde eu moro ele tá muito caro. Aí geralmente eu costumo comprar esses aqui mesmo, que também tem a qualidade excelente.
2 creme de leite. Também estou usando piracanjuba. Aqui você já pode fazer desse jeitinho aqui. Só que eu tô com esse restinho de leite em pó. Então eu vou colocar aqui esse restinho. Mas pelo que eu vi, para se você quiser saber a medida, são 3 colheres, tá? Para cada receita brigadeiro branco, são 3 colheres de leite em pó. Agora aqui eu vou misturar bem. Ainda não liguei. Nossa, gente, isso aqui vai ficar uma delícia. Ainda mais que eu aproveitei esse fundinho aqui, ó. Acho que tá me dando água na boca já. Eu vou ligar no fogo alto até levantar a fervura. Quando ele ferver, aí sim eu vou abaixar o fogo e vou parar e vou mexer sem parar, tá bom? O segredo é o fogo baixo, para esse creme ficar bem cremoso. Aí quando chegar no ponto, eu mostro a vocês. Já chegou no ponto, e o ponto é esse aqui, ó. Tá vendo? Quando você pega assim, ó, e ele não se junta mais, ó, quando cai. Agora é só terminar aqui de dar uma mexidinha, que eu gosto de mexer depois que eu desligo o fogo. E colocar na travessa com um plástico em contato, para não criar película. E eu vou deixar esfriando em temperatura ambiente, tá? Não vou colocar na geladeira agora, não. Prontinho, ó. Agora eu vou deixar aqui de cantinho, esfriando. E aí depois eu volto para mostrar a vocês como ficou. Falei e não estava gravando. Enfim, amigas, tá tudo pronto. Agora eu vou só esperar os recheios esfriarem. Depois que a geleia esfriar por completo, eu vou colocar ela na geladeira para ela ganhar firmeza. E o recheio, o creme branco, que tá off-white agora, eu não vou levar pra geladeira, tá? Eu vou deixar ele esfriando assim do lado de fora. Desculpa. Do lado de fora mesmo, pra gente conseguir ver por completo a textura que ele vai ficar. Agora eu vou dar um jeitinho aqui na cozinha e aí depois eu vou dar uma descansada, gente, porque eu já tô algumas horas aqui em pé direto, sem parar. E quando eu fico assim sem parar, a minha coluna começa a doer. E eu já tô sentindo ela aqui, começando. Então eu vou fazer tudo que tem pra fazer aqui agora, sentar um pouquinho ali na sala. E aí, enquanto, né, eu vou esperando ali o recheio esfriar, depois eu volto aqui pra gente prensar o bolo. Eu acho que vai ser bem rápido, porque como é uma camada só, né? Mas eu vou voltar aqui pra vocês verem, tá? A montagem assim do bolo. Vou depois enrolar, levar pra geladeira, vai passar a noite na geladeira. E amanhã eu vou estrear essa belezura aqui também, gente. A minha batedeira. Vai ser a primeira vez que eu vou usar ela pra bater o chantilly. Pra gente fazer a parte final do bolo. É isso, amigas. Vocês estão gostando? Não esquece de hypar o vídeo, tá, gente? Hypar o vídeo, nossa, ajuda demais. O vídeo a crescer, o canal a crescer, o YouTube entrega pra mais gente. Então, ó, hypa esse vídeo aqui pra me ajudar, pra gente continuar cada dia mais crescendo esse canal, né? E é isso. Acho que é uma delícia. Não tem como ficar ruim, né? Muito bom. E chegou o momento de prensar o bolo. Aí eu vou mostrar pra vocês como o recheio ficou. Eu não levei ele pra geladeira, deixei ele esfriando em temperatura ambiente mesmo. E é a melhor coisa, gente. Olha só que cremosidade desse recheio, desse creme branco.
Ele ficou uma delícia. Na verdade, ele não ficou tão branco, né? Ele ficou mais para um off-white, porque teve ali aquela raspinha, né? Da geleia. E a geleia eu levei para a geladeira depois que ela esfriou completamente. E esse aqui foi a textura que ficou. Eu vou prensar o bolo na mesma forma que eu usei para assar, tá? E para não correr o risco do bolo grudar, do recheio grudar na forma, eu gosto sempre de forrar esses plastiquinhos. Geralmente, quando eu não tenho esses plásticos assim, quando eu vou fazer bolo, né? Esses plásticos de congelar, eu uso aqueles plásticos de hortifruti mesmo, que eu guardo. Aí eu limpo bastante eles por dentro e uso. Mas como eu tinha esse aí eu já usei direto. Aí, como vocês viram anteriormente, eu tinha partido o bolo em 2 lâminas, e aí eu coloquei a primeira lâmina embaixo, e aí eu molhei a massa do bolo com um pouquinho de leite, para deixar o bolo mais molinho, sabe? Para ele não ficar tão seco. Aí depois eu vim recheando. Gente, eu amo essa parte. Eu acho muito satisfatório. E o creme ficou na textura ideal, perfeita. Eu ainda não tenho aquele saco de confeitar, que eu vejo as mulheres, né, as meninas usando, é bem fácil, torna esse processo mais prático, né? Ainda vou ter, mas por enquanto eu fui colocando na colherada mesmo. Fui espalhando bastante por todo o bolo para não correr o risco de uma parte ficar com mais e a outra parte ficar com menos recheio. E aí chegou o momento da geleia. Nossa, gente, sério, eu tô completamente apaixonada por essa geleia. Deu muito certo e ficou do jeitinho que eu imaginei mesmo. Eu queria colocar o creme branco por baixo e vim com a geleia por cima e deu muito certo. Olha que geleia linda. Uma coisa que eu amei foi o brilho, né, que ela ficou, mesmo eu não usando o limão. Deu super certo. Aí eu vim com a parte de cima do bolo, também molhei bastante. E eu resolvi montar o bolo do jeitinho que ele assou mesmo, sabe? Geralmente eu gosto de colocar a tampa de cabeça para baixo, para o bolo ficar mais retinho na hora de montar. Mas aí dessa vez eu quis fazer dessa forma e vamos ver, né? Se vai dar certo ou não. Coloquei um plástico assim por cima para proteger e levei para a geladeira sem segredo. Ele ficou a noite inteira na geladeira e isso é importante, né? Quanto mais tempo ficar na geladeira, melhor fica, porque ele fica mais firminho. A geleia que sobrou eu transferi para esse potinho com tampa e eu já comi essa geleia com torradinha, sabe? Com biscoito. Nossa, fica uma delícia. No dia seguinte eu já fui colocando a minha batedeira para funcionar. É a primeira vez, amigas, que eu vou usar essa batedeira aqui para bater o chantilly. Nós ganhamos essa batedeira de presente de casamento. Aí eu vou usar esse batedor aqui e o chantilly que eu usei foi esse aqui. Mas tem um porém. Mais à frente vocês vão perceber que não deu certo. Esse chantilly, ele não tava bom. Na hora que eu abri, eu já notei algo estranho, porque eu vi que ele tava com algumas partes sólidas, duras, e outras partes mais mole. Aí eu pensei, bom, vamos ver, né? Mesmo assim eu tentei bater ele pra ver se ele ia dar certo ou se não ia. Aí eu coloquei aí, eu ainda tô aprendendo a mexer nessa batedeira, inclusive eu quero já fazer outras receitinhas nela. Aí eu liguei ela ali, coloquei no máximo e deixei batendo. Só que aí eu fui percebendo que o chantilly não estava crescendo. Ele estava firmando, mas não estava crescendo. Aí quando eu fui provar, nossa, gente, não estava bom. Ele estava azedo já. Aí eu fui, descartei, fiquei muito chateada e já tive que pensar em um plano B, né? Aí eu peguei aquela caixinha de leite condensado que sobrou, lembra? E aí eu fiz um brigadeiro assim, ó. Aí ficou nessa textura, só o leite condensado puro mesmo. Aí eu transferi para esse potinho aí, que a minha ideia era diluir esse brigadeiro com leite para fazer uma cobertura por cima. Só que aí o meu esposo me deu a ideia de fazer chocolate derretido. E aí ele foi ao mercado comprar aqui 2 barrinhas de chocolate branco e uma caixinha de creme de leite. Aí eu vou derreter tudo e vou jogar por cima do bolo. Eu já fiz uma vez dessa forma e deu super certo.
Aí eu vou fazer agora de novo. E me conta aqui se o marido de vocês também é assim. Eu pedi pro meu trazer, né, pra eu fazer os ingredientes pra eu fazer a cobertura. E, gente, ele chegou aqui com os ingredientes e mais outras coisas aqui em casa. Ele sempre faz isso. Eu peço pra ele trazer algo, ele sempre traz algo a mais. Mas se bem que dessa vez ele trouxe coisinhas que estavam precisando mesmo e que, por sinal, eu iria usar no café da tarde. Acabei usando, né, na verdade. Mas enfim, como vocês podem ver, eu usei 2 barras de chocolate branco para uma caixinha de creme de leite. E foi, assim, uma quantidade boa. Esteticamente, não é a mesma coisa que um chantilly. Mas ainda assim eu consegui me virar super bem, ficou uma delícia. Eu usei essa caldinha ainda quente no bolo, mas eu recomendo que você espere ela esfriar, tá? Quanto mais fria ela estiver, melhor, porque aí não corre o risco do bolo acabar cedendo e também a cobertura fica um pouco mais espessa. Agora eu vou desenformar o bolo, né? E olha só, amigas, como ficou lindo! Nossa, mesmo com uma camada só, ele ficou bonito, né? Ficou muito bom. Aí eu joguei essa caldinha por cima. Fui espalhando bem devagar, delicadamente, assim por cima do bolo, até cair assim em volta. E aqui você pode usar a sua criatividade, né? A decoração, ela fica por sua conta, caso você for reproduzir esse bolo, que inclusive eu recomendo, agora que eu já provei, né? Eu tô aqui narrando esse vídeo no dia seguinte. Agora que eu já provei, nossa, amigas, fica uma delícia. Eu super recomendo que você reproduza esse bolo desse jeitinho aqui, claro, com o seu jeitinho, o seu toque, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa cozinha de um jeito, tem um seu toque especial. Mas se você puder reproduzir esse bolo, reproduza, porque eu tenho certeza que você vai amar. Depois eu fiz uma decoração bem simples. Eu confesso que essa questão do chantilly mexeu um pouco comigo, eu fiquei bem chateada, que eu nem tive muita criatividade para decorar o bolo. Então eu acabei pegando as uvas aleatoriamente ali e concentrei elas bem de um lado só do bolo, sabe? Tentei colocar algumas ali embaixo, até que funcionou, mas assim, não ficou do jeito que eu idealizei essa parte da decoração. Mas ainda assim, ficou muito bom. Eu vi o resultado final e senti alívio, né, que deu certo. E eu só não comprei outro chantilly porque ele precisa de no mínimo 12 horas na geladeira. E eu precisava ali pra agora, né, e aqui onde eu moro só vende chantilly quente. Então não ia funcionar. Bom, da saga Coisas que o meu esposo trouxe do mercado, ele trouxe essas bananadinhas. Aí eu coloquei nessas bombonier, uma eu coloquei em cima da mesinha que, por sinal, olha só, gente, a ideia que eu tive. Coloquei essa mesinha de plástico, forrei ali bem no improviso, tá? Porque eu não tenho toalha de mesa. Coloquei ali as xícaras, a garrafinha de café, que inclusive foi a primeira vez que eu usei ela, porque aqui em casa a gente tem o costume de tomar café solúvel, né? E não café assim em pó, normal. Mas ficou tão legal, eu senti falta de novo de uma plantinha, de um verdinho ali. Mas ainda assim eu gostei muito do resultado final, gente. Nossa, que lindo que ficou. Quando estava perto das meninas chegarem, eu e o Júnior passamos ali um cafezinho para ficar bem quente. E acabou, amigas, que se tornou um café da tarde das mulheres, porque o Júnior saiu com o padrasto dele pra fazer um frete. E aí as meninas ficaram aqui, minha sogra, minha mãe, a minha cunhada, a minha avó materna. E a gente passou essa tarde aqui e foi uma delícia. Nossa, que tarde aconchegante. As meninas amaram o bolo. Coloquei esse abajur que eu tenho aqui em casa para trazer mais aconchego. O climinha tava ótimo, um climinha frio, chuvoso. Aproveitamos ali a tarde, conversamos, rimos bastante, comemos bastante. A minha mãe trouxe pastel e a minha sogra fez essas mini pizzas que ela faz do zero até a massa e fica uma delícia, gente. Tava tudo muito bom, pastel gostoso, pizza boa, bolo bom, nossa, tudo uma delícia. No final, antes delas irem embora, eu dei uma bananadinha, né, pra elas levarem pra casa e foi um sucesso, amigas. Nossa, deu tudo certo, graças a Deus. E foi tudo simples, mas feito com muito amor e carinho,
pra gente comemorar esse um ano, né? Esse marco desse canal que o Senhor me concedeu. Quero agradecer aqui a vocês por todo o carinho, que vocês se sintam em casa, sabe? Com esse café da tarde, vocês não estão aqui presencialmente, bem que eu queria que vocês estivessem, todas essas 12 mil pessoas que estão aqui. Nem caberia aqui em casa, mas a gente dava um jeitinho. Mas sintam-se acolhidas, tá bom, gente? Eu agradeço muito cada companhia, cada comentário, cada pessoa que hypa os vídeos aqui do canal, me ajuda de alguma forma engajando. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês que estão aqui, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Esse foi o vídeo de hoje, me conta aqui o que você achou. E não se esqueça de reproduzir esse bolo, tá? Fica muito bom. Um super beijo pra você e eu te espero no próximo vídeo.